O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos de poder então nos reunir, nos encontrar nesse último dia do nosso ano litúrgico. Porque hoje, com essa solenidade de Cristo Rei do Universo, nós encerramos o nosso ano litúrgico, onde nós tivemos então a grata alegria de poder ter o evangelista São Lucas, que nos acompanhou no decorrer de todo esse ano. E com certeza muito nos enriqueceu o evangelho dele, porque nós vimos por algumas vezes Jesus em oração, mesmo sendo Deus, nos apresentando o caminho da oração como lugar de intimidade, encontro com o Pai. Também nós tivemos muitos aprendizados, onde Jesus ensinou os discípulos, onde também tivemos muitas pessoas curadas, libertas, e onde também nós tivemos então aquela riquíssima parábola, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, de um Deus que é Pai misericordioso, que espera cada um de nós, seus amados filhos, de braços abertos, para poder nos acolher, nos dar veste nova, anel novo, sandália nova, ou seja, é vida nova. Então esse é o Deus a qual então Lucas, ele então se preocupou em poder trazer para nós, para que nós pudéssemos novamente resgatar essa verdadeira identidade desse Deus que não nos abandona, mas que caminha sempre ao nosso lado. E assim então, toda essa liturgia que então teve início no advento do ano passado, hoje ela é coroada com essa solenidade de Cristo, Rei do Universo. Por quê? Toda a liturgia, meus queridos amados irmãos, festas, solenidades que nós celebramos, ela culmina para esse fim, de podermos coroar Jesus como o Rei de nossas vidas e Rei de nossa história. Nós tivemos então a oportunidade, de nesta quinta-feira, nesse feriado de 20 de novembro, de podermos então, enquanto diocese, de podermos ter a assembleia pastoral, que visou o quê? Elencar as prioridades para traçar planos, caminhos para que a nossa diocese pudesse novamente, traçar essas metas, planos para poder traçar as evangelizações necessárias nos dias de hoje. E nada nos surpreendeu, porque a realidade que foi eleita em primeiro lugar é a questão da família. E por que estou dizendo isso? Ora, a família precisa novamente estar alicerçada e estruturada em Deus. Uma família sem Deus, um ser humano sem Deus não é nada. Uma família então se perde na história. Então, com a graça de Deus e o sopro do Espírito Santo, a nossa diocese irá trabalhar nos anos seguintes essa questão da família, para poder novamente resgatar o valor que tem Deus no centro da nossa casa, da nossa família.
E assim então, meus queridos amados irmãos, hoje nós temos a oportunidade de poder refletir que tipo de rei é Jesus para nós. Porque como o próprio comentário da liturgia da palavra dizia, olhando aos moldes do nosso mundo, nós não compreendemos que tipo de rei é esse. Nossa, um rei que então morre crucificado, um rei então que é caçoado ali, nós acabamos de ouvir no Evangelho, um rei que então ao invés de poder tirar das pessoas, ele dá. Que rei é esse? Quem é Jesus? É o que a liturgia de hoje então quer nos ajudar a compreender. Para quê? Para que nós possamos não somente afirmar que o Senhor é rei, como nós cantamos em alguma canção, o Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. Enfim, a canção segue, Mas não adianta nós nada cantarmos que Jesus é rei, mas sim atitudes concretas em nossa vida, ele não é rei de fato. Então a oportunidade de nós podemos refletir se de fato Jesus é o rei em atitudes concretas, na minha vida, na minha história e principalmente na minha família. E para isso então as leituras de hoje nos enriquecem, nos ajudam a poder compreender quem é de fato Jesus e que tipo de rei é ele também para nós. Vamos então avançar nas leituras propostas para hoje. Nós vamos então olhar para a primeira leitura, extraído então do segundo livro de Samuel. Olha só, o povo de Israel, ele é formado por 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, que então formaram esse povo eleito, escolhido por Deus. E olha só, esse povo então, ele tinha Deus no centro como o rei de sua vida. Quando ele ia caminhando à frente, Deus ia conduzindo os caminhos, ia vencendo por eles, batalhando com eles. Esse Deus era ali então o rei desse povo. Mas olha só, a determinado momento da história, essa história muda. Por quê? Eles começaram então a vislumbrar, ora, esse reino aqui, desse país, ele tem um rei. Ora, desse outro aqui também tem um rei. E por que nós não temos rei? E esse povo então caiu ali na tentação de querer ter um rei. Ou seja, mudando do sistema tribal, porque viviam em tribos, para o sistema monárquico. Ali então onde um rei iria ali governar esse povo, iria ali nortear, conduzir os caminhos. E eles quiseram e fizeram a escolha por isso. Pediram então a Samuel que pudesse conceder a ele essa graça, de poder ter um rei. Só que mesmo assim Samuel então disse, olha, porque o Senhor, avise eles, que ele vai ter um rei, o rei vai fazer assim, vai governar em seu próprio benefício, esse rei então não vai se importar com ele, esse rei vai se enriquecer às custas dele. E ainda bem que essa realidade ficou lá no passado, Hoje nossos políticos, presidentes, reis, é diferente, Mas olha só, já há mais de 1000 anos atrás isso acontecia, Quer dizer, mais de 2000 anos, 1000 anos antes de Cristo isso. Então, como nós podemos perceber, nós sempre tivemos esse tipo de pessoas que ao invés de poder governar para o povo, governavam para si mesmos, seus próprios interesses. Mas enfim, esse então foi o rei escolhido pelo povo de Israel, o rei Saul, que foi o primeiro rei do povo de Israel. Mas olha só, Saul então fez tudo aquilo que Deus já havia alertado para o povo. E o povo então, diante de tudo isso, ele começa a perceber essa atitude de Saul e pede ao Senhor, olha só, ele mesmo um pouco que pediu um rei, agora está rezando contra o rei, olha, Senhor, esse rei não dá, por favor, arruma outro. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, ele vai lá conceder e preparar um que será de fato o rei do povo de Israel. E esse então era uma pessoa pequena, nova, franzina, Tanto que Samuel, quando foi na casa de Jessé, para poder então ali selar ou ungir esse rei, ele então olhou para o mais fortão, bombadão, falou assim, nossa, esse vai ser o rei dos reis, que realmente vai governar, vai fazer os outros sacos de pancada, enfim. Mas Deus disse para ele, não é esse. Para o outro também não, mas espera aí, Jessé, seus filhos estão todos aqui? Não, tem o menor deles, está lá no campo pastoreando as ovelhas. Então chamai-o aqui, porque esse é o rei de Israel que nós vamos ungir. Então, meus queridos amados irmãos, aí então houve a escolha de Davi como rei desse povo. Mas olha só,
Houve então ali aquela questão do ciúme, a inveja, porque Saul, olhando as atitudes de Davi, ele teve inveja. Ao invés de melhorar em si mesmo, não, teve inveja e buscou matar de todas as formas Davi. Mas enfim, encurtando a conversa, né? Saul mesmo aí morreu, né? E Davi agora é selado, ungido, rei do povo de Israel. E olha só, as tribos que estavam dispersas novamente se uniram para poder ali então selar e ungir então Davi como seu rei. Então, meus queridos amados irmãos, o povo pediu Davi como rei porque percebeu nele uma pessoa simples, humilde, mas que então se importava com o povo, que liderava e combatia pelo povo. Era uma pessoa realmente que foi tido como o melhor rei de Israel. Tanto que até nos dias de hoje, né, os judeus continuam esperando novamente, né, o descendente de Davi para poder imperar como rei. Mas olha que interessante aqui, né? No finalzinho, né, dessa primeira leitura, diz aqui o seguinte, olha, o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Então o próprio povo ungiu Davi como seu rei. E ungir, meus queridos amados irmãos, no grego é Cristo, né? Cristo é ungido. E olha só, Jesus Cristo, Jesus ungido. Então, já vai mostrando para nós qual de fato é o descendente de Davi que veio imperar, governar sobre os povos. É Jesus, o Cristo ungido de Deus. Não ungido por homens, mas o próprio Deus ungiu. Então, olha só, Davi é o rei por excelência, é o modelo de rei a qual então o povo de ontem e de hoje aguarda para poder governar sobre cada um de nós. E assim então, né, esse foi um dos períodos, com certeza, melhores do povo de Israel, que teve ali um rei que tinha então ali a alegria de poder dizer que Davi era o seu rei, mas tudo isso não é obra de Davi, mas é Deus que agia através dele. E Davi deixava-se ser conduzido por Deus para poder então ali realizar maravilhas para o povo. Então, meus queridos amados irmãos, Davi é tido como o rei por excelência para o povo de Israel, porque fez aquilo que é a vontade de Deus, ou seja, foi obediente a esse Deus. É claro que teve os seus fracassos, teve, ele errou, mas sempre buscou se corrigir. Então esse é o tipo de rei a qual então o povo de Israel ainda tem em mente e busca para si, para as suas vidas. Mas olha só, esse povo de Israel pôde perceber em Davi também a imagem de Deus governando sobre eles. É por isso que o salmista hoje nos convida, né, a poder então rezar. Olha, quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Ou seja, Davi para eles era a presença do próprio Deus. E posteriormente, né, Davi então, depois com o seu filho Salomão, que vai então ali erigir um templo, lugar de Deus presente no povo, enfim, era um momento de alegria porque Deus estava presente junto ao seu povo. E aí nós podemos então avançar um pouquinho, né, nessa nossa caminhada, porque entendemos que aos moldes de hoje, o rei que nós então compreendemos, ele tem palácio, ele tem ministros, ele tem ali, né, pessoas que servem a ele. Aí nós podemos então comparar o tipo de rei que é Jesus. Por quê? Jesus, olha só, ao invés de um trono, ele tem a cruz. Ao invés de uma coroa de ouro, ele tem a coroa de espinhos. Ao invés de poder ter um cetro, né, de ouro, ele tem uma espada que transpassa o seu lado aberto. Então, ao invés de poder ter súditos para poder servi-lo, é ele mesmo que nos serve. Porque lá no Evangelho de São Marcos, nós então temos que Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates em favor de muitos. Então é esse o tipo de rei que contrasta com a realidade nos dias de hoje. E é por isso então que nós ouvimos no Evangelho, olha só, as pessoas então caçoando Jesus. Mas espera aí, você não é o rei? Você salvou a outros? Salva-te a ti mesmo. E olha só, quem foi que começou? Foi os chefes. Que chefe? Chefe da religião, né? Do seu tempo. Chefe de Estado, enfim. Aqueles que eram então ali os maiores autoridades. Eles olhavam para Jesus e diziam o seguinte: olha, você salvou a outros? Ué, você não é o bonzão? Salva-se a si mesmo. E ainda, se não bastasse, os próprios soldados, né, também caçoavam dele.
aproximaram-se dele e ofereciam a ele vinagre. Vinagre, né, também é feito da videira, né? E se lá no Evangelho de São João, capítulo 2, nós tínhamos então, né, Jesus que transforma a água em vinho. Vinho é alegria, é felicidade, é vida. Aqui nós temos então o próprio fruto, né, da videira, que deixa então de ser alegria para poder ser sinônimo de morte. Então tudo isso contrasta com a realidade, né, do reino de Deus, do reinado de Jesus. E se não bastasse ainda mais, olha só, aqueles pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, que estavam então para ser crucificados também, um deles então disse ao Senhor: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Ou seja, meus queridos amados irmãos, todos, né, porque olhavam para a sua realidade, não conseguiram compreender que tipo de rei que é Jesus. Porque para eles o rei é aquele que governa, é aquele que suborna, aquele então que se aproveita, se beneficia. E Jesus mostra ao contrário, o tipo de rei a qual então deve existir na humanidade é aquele que serve, aquele que se doa, assim como ele se doou e se entregou até a última gota de sangue, entregando a sua vida por amor a cada um de nós. E olha só, esvaziou-se completamente. Quando alguém então nem imaginava mais que ele tinha algo para poder oferecer, ele entrega na cruz, né, capítulo 19 de João, entrega a Maria como mãe também. Ou seja, esvaziou-se plenamente para poder então nos enriquecer, para poder nos dar vida e vida em plenitude. E aí nós temos então o outro ladrão, né, que nós conhecemos como bom ladrão, não sei se isso existe, né, mas enfim, é uma pessoa então que também estava crucificada, mas conseguiu olhar para dentro de si, perceber os seus erros e estava disposto a mudar de vida. Então ele vai questionar o seu companheiro: olha só, para nós isso é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E ele diz ainda mais a Jesus: olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E o que Jesus respondeu para ele? Olha, pega a senha lá no purgatório, vamos esperar que eu vou analisar seu caso, e depois eu vou ver se você, né, vai ser acolhido ou não. Foi assim? Não. Jesus disse para ele o quê? Olha só, em verdade eu te digo que ainda hoje, né, Santo Expedito, hoje, é agora, Deus tem pressa em salvar a humanidade, mas infelizmente nós não temos pressa de buscar a salvação. Ah não, amanhã, depois, não, estou muito novo, quando eu tiver com uma idade mais avançada, eu vou para a igreja, eu vou lá ajudar, faço alguma coisinha, né? Ou seja, muitas vezes nós também, né, não temos pressa em buscar a salvação, que é o fim último de cada um de nós, porque não compreendemos, né, que tipo de rei é Jesus, esse rei que já nos deu vida, e vida em abundância e plenitude. Mas para isso é preciso que nós então estejamos dispostos a poder então acolher essa vida para nós, e busquemos essa vida para nós, porque Deus tem pressa em nos salvar também. E olha que interessante, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se lá no livro do Gênesis nós temos então a cobra, a serpente, né, ou o inimigo, ou Satanás, como queiram entender, ele então foi ali adversário, ele seduziu o ser humano para poder expulsar o ser humano do paraíso. Aqui Jesus novamente leva o ser humano ao paraíso, porque essa é a vontade de Deus, estar sempre unidos ao nosso lado. Mas é preciso que nós também queiramos estar ao lado dele. Muitos fazem as suas escolhas de não querer Deus, de não estar próximo de Deus. Ah não, mas eu só vou lá na igreja domingo e pronto. Não, mas não é só isso. O reinado de Jesus só será de fato, né, presente na nossa vida se nós traduzirmos isso em atitude concreta. Não basta, novamente, torna a frisar, dizer que Jesus é rei, que ele é o Senhor e rei, mas em nossa vida, em nossas atitudes, ele é de fato o rei? Eu escolho por Deus? Eu opto por Deus? Ou escolho, né, os cantores, os jogadores, a fama? O que eu tenho colocado como prioridade na minha vida? Quem é o rei hoje na minha vida? É Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, os judeus ainda procuram o seu rei,
mas nós já o temos. Mas por que não traduzir isso em atitude concreta? Então que nós possamos, olhando para essa liturgia de hoje, que nos convida a poder refletirmos, como Jesus, o primogênito, é Ele que então, através dele que nós então alcançamos a salvação, como Paulo diz na segunda leitura de hoje. Ele é o primogênito de todas as coisas, Ele que novamente nos deu livre acesso ao Pai, é Ele que veio nos salvar, é Ele o caminho. Por que eu tenho buscado outros caminhos que não o dele? Então que nós possamos, olhando para a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada de fé, que nós possamos fazer Jesus, tornar Jesus como o Rei de nossas vidas, para que assim então nós possamos transformar essa realidade. Estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico. E o que nós fizemos esse ano litúrgico? Como nós vivemos a nossa fé? O que o evangelista São Lucas me ajudou nessa caminhada? O que eu preciso melhorar, aperfeiçoar? A gente traça planos, metas, para a nossa vida social. Isso é ruim? Não é. Mas por que não também na nossa vida religiosa, nossa vida espiritual? Eu, enquanto ser humano, por que não traçar metas, planos para poder melhorar, aperfeiçoar? Porque senão, meus queridos amados irmãos, sinto muito a dizer que 2026 será somente mais uma página virada, mas com a mesma pessoa velha, homem velho, mesmas atitudes, mesmos erros, mesma corrupção, mesma injustiça. E nós não queremos isso. Nós queremos a paz. E essa paz, ela é instrumento da justiça, justiça que vem de Deus. Então que nós possamos, olhando para a nossa vida, revendo a nossa história, que nós possamos também, como esse bom ladrão do Evangelho de hoje, pedir ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reinado. E que nós possamos obter a mesma resposta, ainda hoje. Ah, Senhor, hoje eu não quero não, hoje eu tenho coisa para fazer, Mas o hoje de Deus é no tempo de Deus. O hoje é o tempo de Deus, mas que nós possamos querer estar diante de Deus, seja qual for o momento da nossa vida. Que nós possamos ouvir essa resposta dele e que nós possamos nos empenhar, nos esforçar para alcançarmos a nossa salvação e a salvação dos nossos, das nossas famílias e da nossa sociedade. Porque é somente assim, meus queridos amados irmãos, o Senhor poderá ser visto como o Rei do Universo, porque Ele é Rei da minha vida, da minha família, da minha comunidade, é o Rei da minha história. Que nós possamos então contar também com a intercessão de Maria Santíssima, ela que é a Mãe de Deus, que é também a nossa Mãe, possa nos ajudar a poder viver e concretizar o projeto do seu Filho Jesus em cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então nos colocar de pé para que nós possamos